O texto que nós vamos discutir um pouco agora é Educação Física Cultural, Carta de Navegação. É um texto de Marcos Neira, um texto bastante interessante que trata dessa perspectiva da educação física cultural. Então, no texto, ele reúne o estudo, a partir da compilação da produção científica sobre o ensino de educação física, sob a ótica da teoria cultural do currículo, que concebe as práticas corporais como artefatos da cultura, questiona os marcadores sociais nela presentes, busca reconhecer os sujeitos e promove o diálogo com as diferenças. A fundamentação desses textos, que foi o compilado deste artigo, se encontra nos estudos culturais, multiculturalismo crítico, pós-estruturalismo e pós-colonialismo. Ao longo do texto, o autor vai fazendo uma comparação das funções do professor com os passos de uma viagem. Então, tal como uma viagem, tal como uma carta de navegação permite planejar inúmeras viagens, essas nuances abordadas nas práticas a seguir propiciam o estabelecimento dos trajetos variados. E o professor, munido com esses conhecimentos, tem que interpretar esse mapa, essa carta de navegação, juntamente com os estudantes para construírem sua própria jornada. As teorias críticas chamam a atenção para valores e conteúdos transmitidos pela escola capitalista, questionam o modo como os conhecimentos são produzidos e validados socialmente, apontam as injustiças dos modelos reprodutores do sistema social e também denunciam a educação como campo em que as ideologias se confrontam para impor sua lógica. Então vamos entender como é que surgiram essas teorias pós-críticas. Essas teorias elas surgiram num contexto social do final do século XX que evidenciaram o esgotamento das explicações existentes e anunciaram o surgimento do pós-modernismo, pós-estruturalismo, pós-colonialismo, multiculturalismo e estudos culturais. E vamos analisar cada um. O pós-modernismo é um movimento intelectual que proclama uma nova época histórica, a pós-modernidade, radicalmente diferente da anterior, que era a modernidade. Na pós-modernidade se questionam os princípios e os pressupostos do pensamento social e político estabelecidos e desenvolvidos a partir do iluminismo. O sujeito moderno tem uma identidade que era bem estável e definido. Agora ele se torna fragmentado, composto por várias identidades. Uma educação física, com esses referenciais pós-modernos, possibilita outras formas de constituir a experiência pedagógica, descentralizando o papel do conhecimento acadêmico e valorizando os saberes pertencentes ao senso comum, à cultura popular e à cultura paralela à escola. Logo após, nós temos o pós-estruturalismo. Por sua vez, ele pode ser entendido como a continuidade e, ao mesmo tempo, transformação e superação do pensamento estruturalista. Nele, a linguagem passa a ser compreendida como um movimento em constante fluxo, sempre indefinida, adiada e imersa em relações de poder. Uma educação física em seu olhar pós-estruturalista concebe o currículo, as práticas corporais e as próprias teorias que o fundamentam como criações discursivas que influenciam o posicionamento dos sujeitos. Nesse sentido, definir o tema de estudo, organizar, desenvolver e avaliar as atividades de ensino adquire conotação política, uma vez que, a depender da brincadeira, dança, luta, ginástica ou esportes abordados, e como isso é feito, determinadas vozes serão representadas e outras silenciadas. Com relação à teorização pós-colonial, a ênfase vai recair nas relações de poder entre as nações que influenciam a disseminação de narrativas que produzem o outro como estranho ou exótico. As formas de representar os grupos étnicos e religiosos minoritários encontram-se em toda parte. Os conceitos de representação, hibridismo e mestiçagem tornam-se centrais, pois permitem conceber as culturas dos espaços coloniais ou pós-coloniais como resultado de complexas relações de poder. A análise do contexto atual também se beneficiou com a emergência do multiculturalismo. Trata-se de um movimento de reivindicação dos grupos minoritários residentes nos países do hemisfério norte para terem suas formas culturais socialmente reconhecidas e representadas. O multiculturalismo levanta uma importante questão ao transferir para o terreno político a compreensão da diversidade. Nesse campo não existe hierarquia entre as culturas, não existe nenhum critério transcendente pelo qual uma cultura possa ser julgada superior à outra. Cada cultura é resultado das diferentes formas que os seus membros, dadas suas próprias condições históricas e ambientais, intervêm no espaço social. Já a perspectiva crítica do multiculturalismo, ela não é apenas a diferença que resulta das relações de poder, ela é a própria definição daquilo que se chama de humano. Uma proposta pedagógica inspirada nessa concepção
não se limita a ensinar a tolerância e o respeito, não é somente isso. Ela insiste na análise dos processos pelos quais as diferenças são produzidas, por meio das relações assimétricas e desiguais. O ensino de educação física baseado no multiculturalismo crítico, além de incluir o estudo das práticas corporais pertencentes a vários grupos, vai promover uma reflexão sobre como essas diferenças foram construídas socialmente produzidas. Esse multiculturalismo crítico problematiza e questiona a cultura corporal em circulação e prioriza as atividades que investigam os mecanismos que regulam essas atividades. Outra teoria pós-crítica que oferece ferramentas para compreender a atualidade são os estudos culturais. O eixo de pesquisa principal consiste nas relações entre a cultura contemporânea e a sociedade. Do ponto de vista político, os estudos culturais têm o objetivo de construir um projeto de transformação social. Do ponto de vista teórico, pretende compor um novo campo de conceito baseado na interdisciplinaridade e que se compromete com a mudança também nessa representação das relações de poder. Um currículo que seja influenciado pelos estudos culturais vai equiparar todas as práticas corporais sem qualquer separação entre o conhecimento tradicionalmente considerado como escolar e o conhecimento cotidiano. Todas essas teorias pós-críticas alertam que todas as práticas corporais, como textos da cultura, são perpassadas por relações de poder que têm na classe, etnia, gênero, religião, geração, deficiência e outros, isso tudo como marcadores sociais. Esses são os marcadores sociais. O texto vai também chamar de justiça curricular, inspirando-se nessas teorias pós-críticas, a distribuição equilibrada das práticas corporais a partir do seu grupo social de origem, pela valorização do patrimônio cultural corporal e aquelas práticas que eram tradicionalmente excluídas do currículo, a pluralidade dos grupos presentes na escola e na sociedade. O principal objetivo é romper com as relações de poder.